Agora a gente vai ver as 3 formas de descrever um vetor. A primeira delas é identificando por uma figura os atributos do vetor. Quais são esses atributos? São intensidade ou módulo, direção e sentido. Dando a intensidade, a direção e o sentido de qualquer vetor, você já o descreveu completamente. Bom, então vamos ver o que é cada uma. A intensidade do vetor é o tamanho do vetor, ou seja, esse tamanho aqui, ó. Você mede usando uma régua ou uma escala apropriada, dependendo do que o vetor está representando, tá bom? Você pode construir um vetor sobre uma escala, como a gente vai fazer depois, e você vai ver do que eu estou dizendo. Mas o que você tem que lembrar? Que a intensidade ou módulo é o tamanho do vetor. Bom, e o outro atributo, a direção. A direção é dada pelo ângulo que a reta que suporta o vetor faz com a direção horizontal, no caso do plano, que é o que a gente está trabalhando agora. Então, olha só, eu tenho uma reta qualquer no espaço, ó, vou pegar uma reta aqui, infinita para os 2 lados, e sobre essa reta eu vou desenhar um vetor, ó, desenhei um vetor. Esse vetor que eu vou chamar de V, ó, um vetor normalmente é dado por uma letra minúscula, com uma seta em cima. E a direção é a mesma direção. O vetor e a reta estão... O vetor está sobre a reta. Então, se você me der a direção da reta, com a horizontal, ó, esse ângulo aqui, θ, você definiu qual é a direção do vetor também, né? Me dá o ângulo que a reta suporte do vetor faz com a horizontal e você está me dando a direção do vetor. Agora, o sentido. Bom, os sentidos são 2 possíveis. Eu vou desenhar uma outra direção para você poder distinguir entre o que eu estou falando. Olha só, vou pegar essa direção aqui, essa reta, por exemplo. Vamos lá. Qual é a direção, a intensidade, a direção e o sentido para essa nova reta que eu desenhei? Vamos lá. Ó, primeiro, a intensidade é o tamanho do vetor. Tá aqui. A direção é o ângulo θ, né? Ou alfa, se você quiser mudar, que a reta suporte faz com a direção horizontal, com o eixo X, né, do sistema. Aí você me deu a direção. E o sentido? Bom, para cada direção possível, tem apenas 2 sentidos. Quais são eles? Eu vou dizer para você, ó, esse sentido é um possível naquela direção. Mas também poderia ser esse. Como eu falei, é uma seta que tem um tamanho, que é a intensidade, a direção, dado pela reta suporte, e o sentido dado pela setinha, para onde ele aponta. Então, para cada direção, você não pode esquecer, só tem 2 sentidos possíveis. Ok? Bom, essa é a primeira forma de a gente escrever um vetor, mas não é a única. E por que você tem necessidade de escrever com mais de uma? Porque, às vezes, para resolver um problema, você não consegue escrever um vetor dessa forma que eu expliquei. Então, vai ter que ter o conhecimento das outras para, diante de qualquer situação, você poder responder qualquer tipo de problema. Como eu falei, essas formas são correspondentes. Você pode passar de uma para outra sem nenhuma dificuldade. Vamos conhecer a segunda? Olha só, veja, esse vetor também tem um tamanho, ou seja, uma intensidade, olha só, que é esse tamanho aqui. Mas não é sobre isso que a gente está falando agora. É sobre como escrever esse vetor pela diferença de pontos da extremidade e origem. Vamos colocar um nome para ele, ó. Esse é o vetor V. E como assim, professora? Vou pegar o ponto A, ó, o ponto A, vou somar o ponto A ao vetor V, exatamente naquela direção e no sentido que ele está, e vou dizer que, dessa forma, eu chego no ponto B. Olha o ponto B ali. Tá certo? Eu vou até
espaçar um pouquinho aqui para você entender o que eu vou fazer agora, ó. Colocar igual a B. Então, A e B, pode ver que não tem setinha em cima, são pontos, e V é o vetor. E agora, como é que eu faço para deixar o V descrito dessa forma? Eu tenho que deixar ele sozinho num dos membros da igualdade. Então, eu vou deixar o vetor V sozinho aqui. Como que eu faço isso? Bom, o A tem que desaparecer. Então, basta fazer A menos A, né? A menos A é 0 e desaparece. Só que tudo que você faz de um membro da igualdade, você tem que fazer do outro. Então, menos A aqui também. Como eu disse, A menos A vai desaparecer, né? Dá 0. Eu não preciso deixar ele aqui. E do outro lado ficou a diferença dos dois pontos, que é o que eu disse para você que ficaria, ó. A extremidade do vetor menos a origem dele, ó. Extremidade, onde está a setinha, menos a origem. Dessa forma, também, você pode dar todos os atributos do vetor estão contidos nessa forma de expressar. Depois você vai ver como é que a gente faz as contas com isso, tá bom? E essa forma também vai nos dar as componentes. O que é importante você saber disso? Que um vetor está muito bem representado se você fizer a diferença dos pontos, ou seja, da extremidade menos a origem, que é o que está dado aqui. E ainda tem uma terceira, olha só, terceira forma de ver um vetor, de descrever um vetor. É o produto de um escalar. Um escalar é simplesmente um número, por um versor. O que é um versor? É um vetor de módulo unitário. Como assim? Vamos olhar a figura. Observe, esse vetor, suponha que eu adote essa escala. Tem 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Ele tem 5 unidades. Cada unidade é eu posso colocar numa unidade um vetor que eu chamo de unitário, ou seja, ele tem módulo de uma unidade, ou a intensidade de uma unidade. Por causa dessa peculiaridade de ele ter módulo 1, ele se torna meio que um vetor que eu posso multiplicar por qualquer outro e que vai dar a direção e o sentido para esse outro, mas a intensidade dele não vai ser alterada, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Como assim? Vamos lá. Devagar. Olha só. Olha para isso daqui, ó. O vetor V vai ser dado, então, por um número, que é um escalar. Vamos colocar o número 5, que seja, por exemplo, a intensidade do vetor V, vezes o versor daquela direção. Vou até escrever o versor em vermelho para ser justa com a figura. Olha só, o versor é um vetorzinho que, em vez de uma seta, tem um chapéuzinho em cima. O que eu sei? Eu sei que isso vai corresponder à intensidade do vetor, enquanto isso, esse versorzinho vai me dar a direção e o sentido do vetor, tá bom? Se por acaso o vetor V e o versor V estiverem em sentidos opostos, aí vai aparecer um sinalzinho negativo aqui na frente. Então, vamos lá, ó. Pode acontecer de ter um sinalzinho menos aqui, porque é um número, né, gente? Pode ser um número positivo ou negativo, não tem problema. E aí, se tiver um sinalzinho negativo, o que isso significa? Significa que o versor ainda tem uma unidade, mas ele foi construído de forma que aponta no sentido contrário do vetor. E aí aparece esse sinalzinho negativo aqui, para indicar que o sentido está trocado. Mas só isso, tá bom? Eu espero que você tenha compreendido e que você possa agora resolver os exercícios correspondentes. Até a próxima!